Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje a gente vai conversar aqui sobre o filme da Supergirl, mas não é só isso, né? A gente vai falar sobre o filme da Supergirl e o futuro do universo DC nos cinemas, né? O futuro do que nunca foi porque ele ainda não existe. Então, e já começou com esse tropeço aí, pelo menos de bilheteria. E para falar então da Supergirl, né, do filme da Supergirl e do futuro do universo da DC nos cinemas, estou eu, Bruno Andreotti, Nerd Bunny, e como sempre o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Será que o James Gunn virou o Maxwell Lord ou virou o Lex Luthor? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Enfim, é sobre isso que nós vamos falar hoje, certo? E, bom, qual que é o problema, né? O problema é que foi um fracasso de bilheteria, né? Isso tá... Ninguém tá indo ver esse filme. Exatamente, assim, foi um desastre aí de bilheteria e isso impacta, né? Tem uns malucos aí que falam, não, mas vende boneco e tal. Ninguém faz filme para vender boneco, entendam isso. Assim, filme é feito para dar lucro. Claro, tudo que vem junto de marketing ajuda ali, digamos assim, são colaterais, né? Enfim, mas Maurício, eu não tive coragem, mas você teve. Antes da gente começar... É verdade. Antes da gente começar a falar da questão da bilheteria aí, você viu? O que você acha? Você acha que é tão ruim igual o pessoal tá falando? Não, porra, não. Não, veja, o filme é um filme ok. Ele não é um filme genial, obviamente. É uma história que a maior parte das pessoas que acompanha quadrinhos já conhecia, porque é baseado numa história que vendeu bastante, aqui no Brasil especialmente, porque a desenhista é a Bilquis Evely lá, que é super, né, ficou super conhecida por causa desse trabalho, com o Tom King e tal. Bom, mas... vou lembrar, peraí, antes de você continuar, vou lembrar que a gente fez, nós aqui, eu, Leonardo Brandão, né, que vira e mexe tá aqui com a gente fez um episódio sobre a HQ, chama Supergirl, Mulher do Amanhã, com Leonardo Brandão, episódio 214 do Papo Quadrinheiro, tá? Só um parênteses aqui. Então, se você quiser conhecer a HQ mais profundamente, vai lá, episódio 214. Obviamente que tem um monte de elementos da HQ que não tem no filme, né? Porque, obviamente, né, o filme tem que limpar para caber tudo que é possível, caber em 2 horas de filme. Mas a relação da personagem principal com a coadjuvante, a questão da vingança, a questão do Krypto ficar envenenado, né, com a flecha, e aí ela usar isso como um argumento para ajudar a menina, tá tudo lá. Não é exatamente como era HQ, mas assim, essas alterações não fazem diferença. Eu acho que a grande diferença do roteiro é o final da história, que não é exatamente igual, aliás, é bem diferente, né? Esse é um ponto bastante diferente, mas que para... Não, já manda aí. Já vou falar. Já manda. Para construção da personagem que o James Gunn quis ali, né? Para esse universo cinematográfico faz sentido. Então, quem mata o crime no final é a Supergirl, né? Então, não tem a história da prisão lá, da dimensão... Como é que chama? Dimensão fantasma? Eu esqueci o nome lá. Para onde eles mandam o crime, né? Nas histórias em quadrinhos, que é... Na zona, eu não lembro agora se é a zona fantasma ou não. Sim. Eles mandam ele para, ela manda ele para lá, e depois, quando ele tá bem velhinho, elas tiram ele dessa prisão e ele pede perdão, e a menina lá, que eu esqueci o nome agora, que é a coadjuvante da história, vai lá e mata ele. Essa é a história nos quadrinhos, né? No filme tem uma cena, né, no final do filme, em que a menina tá com a espada do pai, com o Cream completamente sem ação, totalmente vulnerável. A Supergirl chega lá, fala: você não vai fazer isso, isso depois vai ficar te perseguindo, você matar alguém é uma coisa que vai te consumir pelo resto da sua vida, e a menina vai embora, ela fica ali com a espada na mão, ela pega e mata o Cream e vai embora também. Acaba então o filme, basicamente, né? O desfecho da história é exatamente isso. Para a personagem torturada que é a Supergirl, dentro desse desenho de
de universo aí da DC no cinema, faz sentido. Quer dizer, ela é uma pessoa ainda menos experimentada do que a Supergirl dos quadrinhos, né? A Supergirl dos quadrinhos é uma pessoa mais madura, aparentemente, do que a Supergirl do filme, né? Então, isso é uma escolha que provavelmente tinha assim, uma ideia do que eles queriam para essa personagem, e já pensando nas próximas possibilidades de aparição dela, de construção desse cenário e tal. Então, talvez eles tenham escolhido ali colocar uma personagem mais crua, mas ainda muito abalada ainda. Tem lá os flashbacks, tal, a questão da família, né, a questão do pai dela, da mãe, de Krypton e tal, assim como tem nos quadrinhos. Veja, não tem, o cenário é esteticamente interessante, essa estética Mad Max, né, que eles falaram, que os críticos estão falando e tal. Funciona. O Lobo é só um fanservice de luxo ali. Ele não tem exatamente uma função na trama. Ele é realmente um fanservice de luxo, mas tudo bem. A gente está acostumado com fanservice de luxo nesse tipo de filme, né? Então também não compromete. Ok. Ok, assim, é um filme ok. Tem momentos divertidos, tem momentos tensos. Não é um filme assim, você não termina o filme como você termina o filme do Superman, emocionado. Não termina, porque tem esse tom sombrio no final. O filme tem essa puxada para uma coisa sombria, e é isso. Então, assim, é uma escolha, né, de caminho para onde eles querem levar essa personagem. Agora, eu acho que a pergunta, diante, né, porque aí falou-se, a gente vai falar um pouco ainda sobre essas questões de bastidores, tal, do roteiro, de refazer cena, de regravar, de mudar o corte e tudo mais. Mas, assim, eu acho que a pergunta que não foi feita é: existe público que vai assistir esse filme numa sala de cinema suficiente para bancar o custo do filme? Quer dizer, foi feita essa pergunta? Quer dizer, porque o filme de Superman vai fazer um sucesso da porra, a gente pode enfiar a goela abaixo qualquer coisa que o público vai ver. Acho que tem um pouco essa ideia, e que não, assim, na prática ela não se sustenta, né? Se fosse um outro personagem, teria público. A Supergirl é o problema, ou são personagens femininas que são o problema, porque o público é majoritariamente masculino. Será que é isso? É a questão da Gen Z, é a questão da geração X, geração Z. Tem um monte de debate, assim, mas eu acho que, assim, é uma simples pesquisa de mercado. Você iria no cinema assistir um filme da Supergirl? É uma pergunta. Faz uma pesquisa, vê como que o público em geral reage a isso. Você pode aprofundar isso e tal, mas eu acho que não foi feito isso, entende? Porque o filme não é um lixo, né? Esse é o ponto. O filme não é um lixo de filme, é um filme ok. Eu acho assim, cara. Eu acho, cara, eu não sei, sinceramente, quando a gente fez o episódio, agora você tá falando, lembro que até a gente debateu um pouco se a questão do final ficava ambígua ou não, se o cara morria ou não, tal. Então, assim, eu acho que essa questão da morte ou não era assim, talvez eles tenham atenuado, a gente até chegou nessa conclusão, se eu não me engano, né? Mas talvez então, assim, tenha atenuado essa questão, mas o final, assim, dá margem para alguma interpretação, e foi essa interpretação que eles escolheram ali, né? Do final, que na verdade no filme seria a coadjuvante, né? Mas no final ela mesma que vai lá, mata o cara e tal. A ambiguidade é porque quando aparece a morte dele, aparece uma silhueta só dos personagens, né? Então ela não enfia a espada nele, ela dá com a espada na cabeça dele, como se ela batesse nele, e ele levanta a mão e põe a mão na cabeça. Então, assim, ele morreu, ou ela só deu uma chapuletada na cabeça dele e deu por encerrada a contenda que tinha entre eles. Pode ser, mas isso não fica claro, não é. Não, eu fiz depois uma pesquisa, assim, teve essa discussão, né? Quem foi debater, né? Pelo menos da internet, né? O debate rastreável na internet. Teve essa discussão, mas no geral a maioria concorda de que o cara que não morreu, né? Na HQ.
Mas enfim, então ok, no filme não é óbvio, tal, então tem essa escolha. Mas assim, independentemente dessa escolha, eu acho, e falei, eu não acho, assim, a HQ não acho tão interessante, né? Até comentei isso na época, assim, pra mim a história mais legal teria sido se a gente tivesse visto a história original que o Tom King pensou, que era o lobo como mentor e a cara como uma jovem ingênua, né? Ou ingênua que eu digo, não bem ingênua, mas uma pessoa que tá inexperiente e mais próxima dos ideais do Superman que a gente conhece, né? Porque essa é a Supergirl que a gente, pelo menos quem, né? Que assim, quem se importa com a Supergirl é isso que tem na cabeça. Quem não se importa não conhece essa história e qualquer coisa é interessante. Então, eu acho assim, e aí o fato dele ter mudado, né? Pra colocar a cara como uma pessoa mais amargurada, tal, eu entendo essa história assim, que criaram, né? De como a cara viu Krypton. Ela ter essa melancolia, essa coisa meio essa depressão, tal, por ter saudades de Krypton, né? Assim, porque ela conheceu algo que o Superman nunca conheceu. Então, isso é interessante. Agora, transformar ela numa pessoa cínica, tal, é outra questão. Então, assim, essa parte que a maioria da galera que se importa com a Supergirl, quando foi ver, meio que torceu o nariz por coisa pra HQ. Então, assim, a HQ é bacana, a Bix Evelyn, realmente, a arte é foda, tal, mas assim, já não é o melhor do Tom King. Aqui, os diálogos tão ruins. Mesmo a gente viu na HQ, né? Ok. Aí tem a Ana Nogueira que fez o roteiro e tal. Mas aí entra a questão das tretas, né? Porque teve essa treta com o diretor, que é o Craig Gillespie, sei lá. Teve essa treta, né? Teve uma montagem final, né? O James Gunn não gostou. E aí ele refez, né? Chamou lá um brother dele de roteiro, tal. Ou seja, ele praticamente acabou com o filme original do diretor e fez a versão dele, né? E aí parece que eles fizeram a exibição de teste e deu 2 pontos de diferença. Quer dizer assim, por 2 pontos de diferença, você vai botar uma versão toda picotada. Isso porque o James Gunn tinha aquele discurso. Não, a gente vai... Né, ele falou isso. A questão da visão... Vamos querer essa visão criativa. Preservar. Porque ele também se fez na indústria com esse discurso, né? De que a visão criativa dele é o que fez o filme lá os filmes que ele fez para Marvel, né, serem o que foram. Então a visão criativa dele ou seja, a visão criativa de um autor, não importa quem seja, é o que vai dar humor, o que vai dar, né, o que vai fazer. Mas aí você dá poder pro filho da puta, o filho da puta vai lá e fala, não, agora que eu tenho poder, agora é a minha visão. Não, e veja, por 2 pontos. Quer dizer assim, se fosse falar assim... Exato, não faz sentido. É assim. Não, se fosse transformar da água pro vinho, o negócio, tudo bem. Tudo bem, mas não foi o caso. Sim. Bom, e aí, ok, então foi lá, refez isso e tal. E, veja, também, assim, mesmo que fosse a versão do diretor, por 2 pontos, se a gente pegar a versão que é a única que a gente tem também, né? Como parâmetro, não ia resolver também, né? Vamos combinar, não ia. E aí, o que eu vi, né? Que parece que nessa versão aí do diretor teria mais tempo de desenvolvimento do vilão como personagem, que não tem na HQ também, qualquer coisa, aquele vilão também. Você só vê ele fazendo maldade, né? A HQ toda, mas não desenvolve muito, né? Acho que um grande momento da HQ que não tem, obviamente, no filme, é um tempo que o vilão passa, digamos assim, preso pela Supergirl e pela menina lá, e aí ele tem um tempo que ele fica só ele e a menina, né, numa ilha deserta lá, e a menina, ele convence a menina a soltar ele. Então, assim, tem um tempo ali de maturação dessa relação que era só de ódio, de vingança e tal, que vai dando camadas, outras, né, vai ampliando a compreensão dessa personagem sobre quem é esse cara e se valeria a pena mesmo essa coisa da vingança. Então, porque na HQ você tem mais tempo, né? Mas no filme não. De fato, ele é muito raso, muito, muito, muito raso. Ele tem a sensação que eu tenho é que ele teve menos tempo de tela que o Lobo, para você ver o quanto que ele
é qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Mas eu acho que isso compromete o filme? Não exatamente, quer dizer, é filme de super-herói. O vilão tem um pouco essa característica, né, de ser um pouco, assim, unidimensional, né? Em muitos casos é isso. Mas isso não comprometeu outros filmes, né? Então, por que esse filme exatamente, né? Então, cara, porque assim... Eu não sei, eu acho que... Não, assim, eu não sei também, assim, o que resolveria ali se criasse, assim, um vilão mais interessante. Mas vamos lá. Mais complexo. Mas aí é o que você perguntou. Você veria um filme da Supergirl no cinema? Mas assim, então a pergunta também fica assim, o que te faria ver um filme da Supergirl no cinema? Um filme interessante. Exato, essa é uma pergunta. Porque assim, porque o que acontece? Tá bom, mas isso é bem raro, né? Mas acontece que é assim... né, você tem um final de semana de estreia, o filme é bom e o boca a boca faz uma segunda semana melhor do que a primeira. É raro, mas acontece. Mas não foi o que aconteceu, cara, assim, porque é o que eu falei, a HQ já tem problemas, assim, eu acho que a HQ já tem problemas, cara, assim, eu acho assim, é uma coisa, é o que você falou, quem vai ver um filme da Supergirl no cinema em 2006, ou seja, quem tem alguma referência de Supergirl na cabeça, é o que vai ver, que é pouca gente aparentemente. E aí quando ele chega no cinema, ele não vê a Supergirl que ele conhece, ou que ele lembra, ou que ele tem na cabeça, não vê, é outra coisa ali, né? Essa Supergirl teve apelo com a molecada? Aparentemente também não, né? Então ali... realmente, assim, o que resolveria, né? O que poderia, levando em conta que eles escolheram esse material como base, que eu também não entendi, assim, por que escolheram isso como referência, porque assim... Eu acho que pela ousadia do material, porque ele é um material muito diferente de tudo que foi feito com a personagem até então. E aí, essa ousadia poderia levar essa personagem para um público novo. Mas isso era uma hipótese, isso não quer dizer que vai acontecer. Exatamente. Então, antes de você gastar todos os milhões, você tem que fazer pesquisa, trabalhar isso. E você poderia chegar à conclusão e falar assim, olha, mesmo que a gente faça um filme, sei lá, com esse roteiro literal, sem mudar nada, tal, não tem público interessado em assistir isso no cinema. Então vamos fazer uma série de TV, vamos fazer uma animação. Se fosse uma série. Se a gente ainda quiser. Né? Se fosse uma série de TV, talvez, né, uma minissérie de 8 episódios, sei lá. Então. Como a HQ tem 8 né, tem 8 números. Mas a gente já comentou isso quando a gente fez alguns episódios sobre o Tom King, né? Eu lembro isso principalmente quando a gente fez aquele do Um Dia Ruim do Charada, né? A gente comentou isso. Ele falou assim, ó, a história é legal, a história é interessante, você embarca, só que o Charada tá descaracterizado. Exatamente. Né? E a gente comentou isso, assim, é uma característica também do Tom King, assim, dá uma descaracterizada dos personagens para fazer a história funcionar. Né? Exatamente. Só que aí tem... Essa série toda, Um Dia Ruim, né? A do Cara de Barro é excelente também, mas é bastante dissonante do que a gente está acostumado do personagem. Mas é exatamente por isso que é legal. Mas também é direcionada para um público que já conhece o personagem e está a fim de ver uma desconstrução do personagem para ter uma outra visão daquele personagem. Então é um pedaço do público, não é todo mundo. Mas a questão é, ok, a gente meio que... A gente vê que tá descaracterizado, mas a gente passa um pano porque a história é boa e funciona. Exatamente. Aparentemente, a história da Supergirl não é assim. Eu falei, nem no material original eu acho que ela funciona. Eu acho que tem problemas ali também. Mas, assim, é isso. Se a história também... Assim, aí que te entregam? Uma história que não funciona e uma personagem descaracterizada. Então não tem nada que salva. E aí, diante disso, o que os caras fazem? Fazem a pior escolha possível. Vamos tirar a autoridade do diretor, vamos fazer outro corte, vamos meter uma música pop aqui dentro para tentar dar uma animada. Vamos fazer o que o Joss Whedon fez com o filme do
Zack Snyder, né? Vamos botar uma cor aqui, sei lá, é isso. E aí não fica nem uma coisa autoral, nem uma outra coisa, fica um Frankenstein, assim, fica uma colagem. Talvez a única coisa que te salvasse de verdade esse filme desse fracasso seria o James Gunn na direção desde o início, né? Porque ele teve que trabalhar também com o que deu para fazer com o que o cara tinha gravado. Então, assim, se ele tinha talvez se ele tivesse, né, assim, então, sei lá, na cabeça dele, de repente funcionava, né? O que ele viu ali no Mulher do Amanhã, né? Funcionava na cabeça dele. Quando ele viu o que o cara fez, ele falou, putz, isso aqui, né? Tanto é que ele teve esse acesso aí, falou, não, mas vou mudar tudo. Se eu não me engano, teve 10, por volta de 10 dias de filmagem adicional, que é normal também, que acontece, mas é isso, assim. Obviamente, isso é nítido. Quando ele viu, ele não gostou do que ele viu. E aí, uma coisa assim, quando você delega uma atividade para alguém, assim, a primeira coisa que você tem em mente é, por melhor que a pessoa seja, a primeira coisa é isso, ela não vai fazer igual a você. Ela pode fazer melhor, ela não vai fazer igual. E aí, será que o cara chilicou nesse nível? Então, é uma questão. Não, mas o que me pega, assim, tudo bem, se você olhou, viu, puta, não era nada disso, mano, e agora? Bom, a gente também tá supondo que o James Gunn só foi ver o material depois que já estava tudo pronto, entendeu? Então, assim, eu duvido, porque o cara é produtor, ele estava ali, estava vendo o cenário, estava vendo as gravações, estava vendo as cenas, então, assim, não é que ele só viu depois, né? Mas você já não estava dando os pitacos, nem nada resolveu também? Foda, né? Então, mas desde a pré-produção, desde da concepção de cenário, veja, ele tinha um roteiro que ele achava que era muito bom, ele tinha dado entrevista falando que o roteiro é muito bom. Então, assim, em parte, essa responsabilidade do filme não ter ficado bom também é dele, porque ele também não... Né, ele escolheu o diretor, e aí você faz um teste você fala, não, peraí, tá uma merda isso aqui. Depois de você mesmo ter feito várias escolhas que levaram isso a ficar desse jeito. Aí você fala, não, eu vou pegar essa porra, eu vou fazer um outro corte e vou resolver. Aí você faz o corte, você apresenta para o público e a diferença de pontuação é de 2 pontos. Ou seja, você não resolveu, certo? Você não resolveu. Você que acompanhou todo o processo, que fez todas as escolhas, escolheu o diretor, aprovou tudo junto e tal, você não resolveu. Aí o que você faz? Você impõe a sua visão pro público. Quer dizer, você vai lançar... alguns críticos de cinema usam essa palavra que eu acho bem forte. Você humilha o diretor, impondo pro público não a versão dele, mas a sua versão. Precisa isso? Eu já tinha ido pro saco. Assume a porra, fala, isso aqui vai ser uma merda. Manda essa visão aí do diretor mesmo e vamos ver o que a gente vai fazer pra frente. Mas é que a gente também, pensa, né, com peso e pulso, mas pensa bem, Maurício, tipo, isso, sei lá, são milhões de dólares. Tipo assim, às vezes 1 ou 2 pontos na cabeça dos caras é a chance de lucrar 1 milhão ou 2 milhões, que fala que é pouco. Cara, mas é 1 milhão, entendeu? Pode ser isso também, né? Porque, bom, enfim, que isso é ponto pacífico, né? Foi um mega prejuízo, né? Agora, tem um contexto também, né? A Warner Bros. Está sendo vendida, né? Pra Paramount Skydance. Lembra? Era pra ser da Netflix, aí a Paramount lá foi bem agressiva, os caras reverteram. Que foi foda isso, né? Os caras muito agressivamente reverteram ali. Então, ao que tudo tá, né? Já começou esse processo aí. E aí é um ponto de... o pessoal começa a ficar em dúvida. E aí eu acho interessante isso, né? Assim, é muito curioso como fica essa coisa da contenção de danos, né? Eles mal tinham, assim, passou o final de semana que os caras viram que a bilheteria já ia ser um fracasso, os caras na semana seguinte começam a bombar assim, vai ter tal coisa do DC, assim, meio que pra falar assim, gente, ó, vai continuar, né? Várias coisas, vai... Vamos falar. Não, vai continuar. Não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Não tá. Não tá. É uma situação dele. Esse momento de venda é uma situação delicada, né? Pro projeto. Para todo mundo que tá ali, né? E esses caras podem ser demitidos por
decisão da nova diretoria. Fala, bom, vocês estão dando prejuízo pra caralho, e vamos lembrar... A gente vai reestruturar. E vamos lembrar que antes disso, né, antes da gente saber que Supergirl ia ser um fracasso e tal, por exemplo, o filme do Authority já tinha sido cortado. Sim. Né, porque o James Gunn já não estava gostando e tal. Então, assim, o que tem confirmado agora pra DCU? Né, tem o Cara de Barro, que é um filme de baixo orçamento, que de repente pode até... Né, porque a questão, é o que eu falo, né, a questão não é quanto você arrecada, é quanto você investe em relação a quanto você arrecada. Né? Então, assim, o filme do Cara de Barro, ele não precisa arrecadar muito para ser um sucesso. Esse que é o ponto. Né? O filme... pode inclusive, porque de repente é uma coisa de baixo orçamento com uma qualidade boa, que também não precisa fazer, né? Não precisa ser mega sucesso de bilheteria, e ele se reconhecer que tem uma qualidade ali, talvez ajude, né? Então, assim, a gente tem Cara de Barro, a gente tem Batman Parte 2, que não faz parte desse universo DC, mas ele foi adiado por conta dessa reestruturação do universo DC no cinema, né? Que essa foi a pior coisa que fizeram, porque o filme já era pra estar pronto, era pra gente já ter assistido, já era pra gente ter feito até papo quadrinheiro do Batman Parte 2, e não fez porque o James Gunn ficou enchendo o saco e adiou a produção até ele não poder mais. Pra chegar no final, ele que é a melhor decisão também, mas, né, talvez a gente nunca veja isso, que é botar o Batman no The Brave and the Bold, que ele já tinha falado que vai ficar, sabe-se lá Deus quando, depois de tudo isso. Essa. E se ele não for demitido? Exatamente. Se ele não for demitido. Por quê? Né? E além disso tem a série dos Lanternas. Ainda tem os Lanternas. Vai sair, mas não entra no DC, mas tem coisas legais da DC, né? Vai sair a animação do Batman Absoluto, né? Vai sair uma animação aí em breve, vai sair a Queda do Morcego também, a animação, mas não fazem parte. Bom, de universo DC, a gente tem Cara de Barro, Batman Parte 2, que é no cinema, mas não faz parte desse universo, e a série dos Lanternas Verdes, que faz parte do... Vamos ver, acho que também uma coisa que vai medir também vai ser o sucesso ou não dessa série aí dos Lanternas, que sinceramente, do que eu vi até agora, não sei se me empolga não, cara. Não sei se você tá empolgado. Não sei, olha, eu tô com medo. Agora que o James Gunn tá virando Lex Luthor, mano, querendo humilhar diretor por causa de 2 pontos, por causa de $1 milhão. $1 milhão pra esses caras O que é 1 milhão? Nada, porra, não é nada. Dinheiro de pique. Não é nada. Então eu tô achando já que, não sei, já perdi o tesão de esperar. Os Lanternas eu achei interessante a ideia e tal, né? Algumas das cenas que eles já soltaram e tal, mas agora já tô... Puxei o freio de mão, deixa rolar, vamos ver. A gente é verme, a gente vai assistir, mas vamos ver. Com certeza, isso aí não tem dúvida. Mas... Bom, pelo que eu apurei aqui, isso tudo são especulações, né, que a galera solta em sites e tal. O contrato, né, do James Gunn e do Peter Safran, né, que são os cabeças ali, eles vão finalizar, assim, alguns lugares falam que é final de 26, outros lugares já falam que é 2027, né? De qualquer forma, então seria um ponto ali que os contratos vão ser renovados. Então, muito provavelmente, o Homem do Amanhã sai em 2027, certo? É 2027? Então, beleza. Então, muito provavelmente vai depender, assim, se vai ter, né, uma renovação dos contratos, ou seja, se esse universo DC vai para frente ou não, vai depender muito, principalmente, eu acho, do resultado de bilheteria do Homem do Amanhã. Vamos ver. Eu tô empolgado, a gente gostou muito, né, do primeiro, pô, legal pra caralho, mas também vamos lembrar que não fez uma mega bilheteria, né, fez muito mais sucesso dentro dos Estados Unidos do que fora, né, no final até deu um lucro ali e tal, assim, foi o suficiente para falar, não, beleza, bom início aí pro universo DC, que não foi uma mega sucesso, e agora você vê esse mega tropeço aí da Supergirl. É um ponto, né? Mas aí é o que a gente estava conversando e a gente vai botar para debate agora. Né? O ponto é, a Marvel, ela estruturou o universo cinematográfico da Marvel, ele nasceu e teve o seu apogeu junto com o apogeu dos super-heróis. Qualquer coisa fazia 1 bilhão, né? Qualquer coisa fazia 1 bilhão. Então, assim,
Ok, até a Marvel, que teve o seu momento áureo, que passou por um momento ali, né, de um universo cinematográfico consolidado, legal, que a galera, pô, eu lembro, a gente foi ver Vingadores lá, Ultimato no cinema, porra, cara, o final ali, na hora que o Capitão América chama o Mjolnir, porra, parecia gol do Brasil. Acho que ainda mais nessa Copa merda que a gente teve agora, agora eu posso dizer, comemorou mais aquela parte no cinema do que esse desempenho picho aí do Brasil, né, nessa Copa, né? Então, assim, se a Marvel, que é a Marvel, né, já enfrenta hoje dificuldades para manter esse universo, né, sendo que ele já foi consolidado, você imagina a DC que tá, assim, que tá tentando construir um universo cinematográfico no momento que o filme do super-herói já passou pelo apogeu. Né? Não tem mais assim, isso é claro, assim, já não estamos mais no apogeu. Eu acho que tem bastante fôlego, tem bastante produção, né? Vai demorar para virar um western, né? Filme de faroeste, que hoje você tem um no ano, quando tem, né? Mas é isso, já passamos do apogeu e como é que você vai... É possível reestruturar o universo dentro dessas condições de mercado? É uma pergunta também, por melhor que o James Gunn seja. Exatamente. É uma pergunta e acho que tem que porque a DC sempre optou pelo caminho autoral, sem um universo coeso, sem uma ligação, né? Sem obrigatoriamente ter que amarrar tudo e tal. E funcionou, não foi o que a Marvel conseguiu fazer, mas funcionou, assim, altos e baixos e tal, mas funcionou. Por que não manter essa, digamos, tradição da empresa, né? Com outros projetos, né? A Marvel também bebeu dessa proposta aí de fazer coisas autorais, então pegou, ainda que né, sempre dentro da lógica de amarrar tudo, mas fez aquela série do Magnum, por exemplo, recente, que saiu aí no Disney, que assim, é divertido, é interessante, tá falando sobre o subtexto da história essa indústria do próprio cinema, dos atores ali fazendo testes para filmes e séries de TV e assim, é interessante, tem uma metalinguagem, assim como a série da WandaVision tem uma metalinguagem, e eles estão fazendo isso porque é meio cult fazer isso, sabe? É interessante você colocar esses personagens nesses contextos menores, mais experimentais, mais metalinguísticos. É interessante, assim, mesmo que isso não dê um lucro absurdo, mas tá sempre com produções, aquela, por exemplo, do Werewolf by Night, né, que eles fizeram em preto e branco, foi super interessante, assim, claro, aquilo se pagou, nem sei se pagou, mas o fato é que é muito interessante como produção, assim, né? Uma empresa de quadrinhos super, né, de cultura pop, da mais, digamos assim, chiclete que tem, pega e faz um negócio daquele, é bem interessante. Então, mas ok, se você tem um fracasso de bilheteria, porque tem filmes excelentes que foram fracasso. Pô, Blade Runner foi fracasso de bilheteria, pô. Sim. Então, assim, você tem filmes legais que viram cult depois, você fala, pô, o filme na época foi ruim de bilheteria, mas assim, pô, cara, assim, você que gostou, você falou do filme aqui, é ok. Foi o máximo que você conseguiu. Mas, pô, não dá, cara. Assim, é ruim de bilheteria e por isso que eu falo, quer dizer, de crítica. Se esse filme da Supergirl fosse uma série em 8 episódios, poderia virar um cult, entendeu? Poderia virar uma outra coisa, não isso que ficou, né? Obviamente com uma história que você podia ter aprofundado os personagens, você podia ter trabalhado a trama de outra forma e tal. Numa série, você não fez, você optou por fazer um filme, vender ele como um blockbuster, tentar atrelar ele ao filme do Superman para puxar a bilheteria, e não deu certo, isso não funcionou. E aí agora o que você faz? Aí o cara vai perder o emprego por causa disso. Pode ser que sim. E aí? Aí foi tudo pro saco, entendeu? É isso que é o ponto. O meu ponto será que é preciso sempre jogar cada vez mais para cima? Eu acho que não tem só essa estratégia. É possível fazer coisas menores, jogar, entende? E assim, a DC já fez isso em outros momentos, esse jogo e tal. Não exatamente como a Marvel, mas fez. Quer dizer, por que não, né?
essa ideia também de que o James Gunn vai chegar e vai estourar tudo. Porra, não precisa estourar tudo também, né? Se ele fizer algumas coisas interessantes, inovadoras, diferentes, que a gente nunca viu com esses personagens, pô, já tá ótimo, entendeu? Eu acho que nesse formato live action né, que para muitos dos personagens da DC é uma coisa nova, que ainda não foi feita e tal. Então, porra. Mas não, precisa sempre jogar essa ideia de jogar mais para cima e depois mais para cima e depois escalar de novo. Acho que não faz sentido isso. Não sei, cara. Bom, espero que... Bom, agora a nossa esperança é o Homem do Amanhã, né? Para ver se dá fôlego para esse universo, para ver se ele consegue lançar, assim, dar continuidade ao projeto. Porque se continuar assim... Vamos ver como é que também os executivos vão reagir também. Se o Trump já tiver morrido e o J.D. Vance tiver sido impeachado, quando lançarem o filme, vai estourar essa porra. Mas se eu não sei. Então, eu acho que uma coisa que fez, né, o fracasso de bilheteria externo, né, porque foi no mundo inteiro, né, foi um mega sucesso dentro dos Estados Unidos. Fora foi qualquer coisa, né? Muito por conta da rejeição. Porque tá todo mundo cansado. Saco cheio, né? Mas se o Trump morrer, o J.D. Vance for impeachado e os caras botar, e a corrida eleitoral for com a Ocasio-Cortez aí para ser presidente dos Estados Unidos, aí já dá aquela alegria no povo, né? Aí pode ser que o pessoal já veja os Estados Unidos com outros olhos, mas se continuar essa coisa de tarifa, de guerra no Irã, de amiguinho do Netanyahu, esse papinho, ninguém vai assistir essa porra, entendeu? O Homem do Amanhã, os caras, o amanhã é Estados Unidos, foda-se. Esse é o problema. Talvez os caras vão adiar esse filme até acabar o mandato do Trump. Enfim. Bom, gente, isso. Essas são as nossas considerações a respeito aqui do futuro da DC, que não é promissor, né? Não é. Eu falo assim, infelizmente, né? O Batman, né? O The Batman lá do Matt Reeves. Acho que esse foi o pior efeito do universo do James Gunn, que é ter adiado o filme, né? Que é legal. Mas assim, eu acho que também é uma questão também porque que a galera não foi pro arroz e feijão, né? Que assim, cara, você faz um filme de Superman, cena pós-créditos, realmente é o que você falou, cara, assim, Supergirl não, assim, tem público para o Supergirl. Se uma cena pós-créditos com o Batman já não cai o cinema, Só que aí você tem esse problema, né? Porque então, mas aí você tem esse problema que você confunde. Mas aí você tem que escalar de novo. Tem que escalar de novo e tem então também. Isso aí. Vamos ver. É problema para todo lado, né? Então é isso, ó. Agora a gente vai fazer em algum momento o papo quadrinheiro sobre a série dos Lanternas, né? Com certeza. E vamos fazer também, provavelmente, talvez, sobre o filme do Caralho. Então, vamos ver como é que vai ser o desempenho, né? Aí para ver se dá dá um fôlego ali, dá uma onda de interesse no universo DC, que, cara, é uma pena, né? Eu falo, cara, eu já comentei aqui, né, talvez, não sei se você vai lembrar, que assim, eu lembro claramente quando eu vi o primeiro Vingadores, quando teve aquele enquadramento que era Capitão América, Homem de Ferro e Thor na mesma tela, assim, eu lembro, na hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, puta que pariu, os caras fizeram primeiro que a DC. Sim. Assim, é isso, assim, construíram um universo ali que fazia sentido, que você já se importava com aqueles personagens, né? Que eram personagens, né? Quem conhecia era só quem era nerd, uma ou outra pessoa conhecia quem era, né? Isso que é foda, cara. Agora todo mundo conhece quem são esses personagens. Então isso é foda. E assim, e como você vê que assim, você pode ter até o melhor, que eu acho que eles estão eu acho que eles têm os melhores personagens. Só que sem estratégia, sem visão criativa não vai, cara. E uma coisa é você construir o universo cinematográfico no momento que o mercado tava propício para isso, né? As pessoas queriam ver, tava na onda, e outra é agora que a galera já saturou de super-herói. Exato. É uma questão. Bom, nem deu pra ver que a gente é meio, né, esse cara decenalta, né? Nem ficou
Nem ficou evidente, né? Não, quando você falou que são os melhores personagens, ninguém percebeu. Pô, desculpa, galera. Aqui imparcialidade. Não tem imparcialidade. Aqui é isso aqui, meu. É diversão e rigor, e agora é a parte da diversão, foda-se, eu prefiro descer, é isso aí. É, Pô, galera, então é isso. Siga a gente nas nossas redes sociais, @quadrinheiros, Instagram é digamos assim, a que tem mais visibilidade agora, então @quadrinheiros, mas a gente também tá no Facebook, tá no Threads, né? Também, se você chegou aqui, curte aí curte aí no YouTube, deixe seu comentário, segue a gente no Spotify também, dá 5 estrelas ali, avalia a gente. Se você puder também, deixa um comentário aí, seja no Spotify, seja no YouTube, que ajuda bastante. É isso aí, valeu e até o próximo Papo Quadrinheiro. Mid Combat.